seguir adiante, aproveitando o gancho, falando sobre doenças, né, e essas consequências todas relacionadas às abelhas que podem acontecer. Eu convido a doutora e bióloga molecular Lilian César, que irá falar sobre disseminação de doenças e parasitas associados a abelhas sem ferrão. Tudo contigo, Lilian. Bom, os primeiros exemplos que eu trago aqui, assim, são de casos onde espécies foram introduzidas em um novo lugar e com elas levaram parasitas que, por fim, acabaram ocorrendo eventos de spillover, que seria basicamente a transmissão de um patógeno de um hospedeiro para um novo hospedeiro e levando a eventos de mortalidade e até mesmo extinção, às vezes, das espécies. O primeiro exemplo ali em cima é do lagostim da América do Norte, que tinha comumente associado esse fungo patogênico, o Aphanomyces, que para essa espécie não causava nenhum dano, mas quando esse lagostim foi levado para a Europa, esse fungo passou a infectar a espécie europeia nativa, causando mortalidades em massa. Outro exemplo é dessa tartaruga da América do Norte também, que tinha esse verme associado, normalmente não causando sintomas, o Spirorchis, e quando foi introduzida essa espécie de tartaruga na Europa, houve também evento de spillover, ou seja, a transmissão do patógeno para a espécie nativa, levando à mortalidade em massa, a observação de tartarugas com paralisia e enfraquecidas. Outro evento bastante conhecido agora com as abelhas é o caso do ácaro varroa, né, que era um parasita comum de colônias de Apis cerana na Ásia, e ocorreu um evento de spillover, ou seja, a transmissão do patógeno para a espécie Apis mellifera ainda na Ásia, e depois disso, essa espécie de abelha, Apis mellifera, foi introduzida na América do Sul, onde aparentemente o ácaro não causa sintomas. Então isso é uma observação interessante, já nem sempre quando um parasita chega a um novo lugar e entra em contato com uma nova espécie, ele vai causar uma doença. Mas também pode ser o contrário, né? Um organismo que estava associado com alguma espécie anteriormente, quando entra em contato com uma nova espécie, pode ser bastante prejudicial. Que foi o que aconteceu quando a Apis mellifera foi então levada para a América do Norte, nos Estados Unidos, onde varroa então se disseminou e causou grandes estragos às populações manejadas de Apis mellifera, tanto diretamente pelos sintomas que ele causa, como também por ser um vetor do vírus da deformidade da asa, e complicado então de encontrar ou fazer trabalhos de melhoramento genético. Mas agora, já partindo direto para o que a gente sabe das doenças e parasitas de abelha sem ferrão, não há tantos relatos aqui no Brasil, isso não tem sido tão intensamente estudado, mas existem relatos, por exemplo, de doenças causadas por ácaros, mantispídeos, forídeos, bactérias e também doenças como a síndrome das mandaçaias que a gente observa aqui no sul do Brasil. Vou mostrar rapidinho algumas fotos deles. Esse aqui é o caso do parasitismo pelo ácaro Piemotes, na verdade esse é um trabalho até do Cristiano, que foi relatado por afetar diferentes espécies de abelhas sem ferrão, causando morte da rainha, larvas e pupas, mas apesar disso ele não afeta as reservas de alimento. O que vocês conseguem ver aqui nas imagens do lado, a gente observa as fêmeas fisiogástricas desse ácaro, essas bolinhas aqui assim, se alimentando da cria, onde elas também se reproduzem e, por fim, como afetam todo o desenvolvimento da colônia, a prole acaba levando a declínio de populações. Eles, inclusive, quando observaram essa mortalidade ou colônias enfraquecidas, eles removeram discos de cria que pareciam saudáveis dessas colônias e transferiram para outras colônias e observaram que essa doença aconteceu da mesma forma. Ou seja, às vezes, um disco de cria ele pode estar aparentemente saudável, mas o parasita já está presente ali, talvez num estágio de desenvolvimento que a gente não consiga observar ele ainda. Outro caso é o parasitismo pelo mantispídio plega, que foi observado em uma melípona. Alguns dos sintomas são esse casulo duro em uma célula de cria, onde as larvas foram mortas. Basicamente, a larva desse mantispídio, que vocês observam aqui em cima de uma pupa, se alimenta, né, desse indivíduo e depois se desenvolve nessa célula de cria e fica aparente
porque a gente vê as abelhas removendo a cera ao redor e a gente vê aqui o casulo duro da plega. Curioso é que as abelhas, elas não matam o parasita, mas elas removem esse casulo vivo para fora da colônia quando estão fazendo a limpeza, ou seja, a plega continua o seu desenvolvimento fora e assim consegue se disseminar para outras colônias. Outro caso é o parasitismo por Forides. Esse é bastante conhecido entre os meliponicultores, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Ele afeta bastante as melíponas. A gente consegue ver nitidamente quando uma colônia está sendo afetada por esse parasitismo, porque a gente vê adultos dessa mosquinha, né, do Foride caminhando pela colônia e nos potes de mel, e depois que ela coloca seus ovos lá, as larvas que se desenvolvem começam a destruir todos os estoques de alimento e também a cria. E, consequentemente, a colônia vai declinando. Esses parasitas, os forídeos, eles também são bastante oportunistas, então eles também podem invadir colônias que eventualmente estavam afetadas por algum outro parasita, ou por falta de alimento, ou porque estão sendo intensamente manipuladas, ou mesmo estavam enfraquecidas por agroquímicos. Também foi relatado na Austrália, não no Brasil, a doença da prole causada por essa bactéria, Achilles bacillus. Ela afeta a tetragônula lá da Austrália, acaba levando uma população reduzida, pouca atividade na entrada da colônia. Também tem bastante cheiro de decomposição, porque a gente pode ver que a cria, aqui em cima tem um disco de cria saudável, e aqui embaixo um adoecido por causa da doença causada pela bactéria, leva essa característica justamente de decomposição. E também os discos ficam bem irregulares e escurecidos. Consequentemente, o desenvolvimento enfraquecido ou colônias mais fracas levam as colônias ao declínio causado por essa doença. Outra doença causada por uma bactéria que foi observada aqui no Brasil, é bastante interessante esse trabalho, é a cria pútrida europeia, causada pela bactéria Melissococcus, também afeta melíponas. Ela leva as larvas, leva a morte das larvas, né, com aspecto apodrecido, bastante parecido com a doença anterior. As células de cria começam a ficar abertas com o alimento seco, as larvas adoecidas, elas são removidas das células, e as reservas de alimento, elas parecem ser, mantêm abundantes, mas é claro, como no slide anterior, essas colônias acabam enfraquecendo por causa do desenvolvimento totalmente desregulado da colônia. Aqui, assim, no meio, a gente consegue ver um disco de cria saudável, enquanto aqui na volta, o disco de cria, então, foi afetado por essa bactéria. Agora, a gente não consegue, obviamente, afirmar que esse disco de cria aqui do meio não tenha nenhuma célula dessa bactéria que, eventualmente, depois possa desenvolver a doença. E mais uma doença conhecida para as abelhas sem ferrão é a síndrome das mandaçaias, ou mal de março, como também é bastante conhecido. Ela é típica aqui do sul do Brasil, acontece com a melípona quadrifaciata, e essa síndrome ela tem sido principalmente estudada durante o meu doutorado no laboratório da URGS, e aqui eu já venho mencionar que esse trabalho, assim como eu imagino que os demais que eu apresentei agora há pouco, ele foi feito totalmente em parceria com os meliponicultores. Então, a ciência, ela tenta interagir muito com a vida real, né, como o deputado falou. Essa demanda da síndrome das mandaçaias foi trazida pelos meliponicultores, e a gente realmente fez um esforço muito grande nesse laboratório da professora Karen Hag, lá na URGS, com parceria com laboratórios da PUC, com a Bettina Blostein, com a Aroni Sattler, com diversos pesquisadores, para tentar desvendar o que é a síndrome das mandaçaias. Bom, o que ela é, de acordo com o que a gente observou, e descrição dos meliponicultores também. É a morte massiva de operárias, como a gente pode observar nessa foto aqui em cima, várias operárias mortas no chão. Às vezes, antes da morte das abelhas, a gente observa alguns sintomas também, como tremores e paralisia em algumas localidades. Então, já parece que essa síndrome, ela não é exatamente igual em todos os meliponários. Em alguns meliponários ela parece um pouco mais severa, e outras não.
E a rainha e os discos de cria não parecem ser diretamente afetados. Como a gente pode ver aqui embaixo, tem várias operárias mortas dentro da caixa, porque chega um ponto que a colônia não consegue mais colocar para fora todas as abelhas mortas, mas os discos de cria parecem intactos. Então, algumas vezes a colônia sobrevive depois dessa mortalidade em massa que acontece em março. Uma das questões que nós acessamos nesse estudo para desvendar as causas da síndrome da Mandaçaia foi a possibilidade da infecção por vírus, uma vez que alguns dos sintomas que a gente observou eram de paralisia, que são bem comuns em Apis mellifera quando estão infectados por vírus de paralisia. Basicamente, o que a gente fez foi ver quais são todos os vírus associados a abelhas mandaçaias doentes e saudáveis. Aqui na primeira coluna desse gráfico e na última, vocês podem ver diferentes famílias de vírus que estavam presentes, por isso que tem as bolinhas aqui assim. E na coluna do meio seriam mandaçaias saudáveis. Então, a primeira coisa que a gente notou é que nas mandaçaias doentes parecia haver, na verdade, tinham muito mais vírus presentes quando comparado com as abelhas saudáveis. A partir dessa análise inicial, a gente também fez a descrição de alguns desses novos vírus que eram mais abundantes e que estavam presentes apenas nas doentes, porque então eles poderiam ser candidatos a causadores dessa síndrome. A gente descreveu 7 novos vírus, por isso que eles têm o nome de Melipona quadrifaciata e alguma continuidade, como ciclovírus, densovírus, enfim, porque são vírus novos que a princípio estão associados com a Melipona quadrifaciata. Alguns deles não foram encontrados em todos os meliponários que a gente achou, e apenas 3 deles pareciam estar mais associados às abelhas doentes. Ou seja, a gente consegue concluir a partir desses dados que a síndrome ela não é causada pelo vírus, mas o fato deles estarem mais presentes nas doentes sugere um comportamento oportunista, como se a colônia das abelhas estivesse enfraquecidas e esses vírus estão se replicando muito mais fortemente naquela colônia. E, por fim, podem influenciar nos sintomas, uma vez que alguns dos vírus que nós observamos mais nas abelhas doentes, principalmente no meliponário onde a gente observava a paralisia, eram justamente vírus dessa família que assim, de Cistroviridae, que é a família que tem os vírus causadores de paralisia, por exemplo, em Apis mellifera. Bom, como eu mencionei, alguns deles são mais prevalentes em mandaçaias doentes, embora a gente não tenha observado em todos os meliponários que tinham a síndrome. E o interessante é que alguns deles já foram também detectados em Apis. Embora outros, como esses vírus que eu comentei, que causam possivelmente paralisia, podem ter alguma relação com esses sintomas, eles não foram detectados em Apis ainda. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com eventos de spillover aqui também. A gente não sabe de onde veio esses vírus, se eles vieram de algum outro animal da natureza, se eles vieram de alguma abelha que foi anteriormente introduzida de outro estado, ou se eventualmente alguns deles vieram de Apis, ou ainda podem ser passados para Apis. Lívia, 5 minutinhos, tá? Eu tenho bastante coisa para mostrar ainda, eu vou ter que dar uma acelerada aqui assim, então. Dá uma ajustadinha aí. Posteriormente, a gente fez um experimento novamente em parceria com os meliponicultores, onde a gente comparou a expressão de genes relacionados à detoxificação de agroquímicos, à imunidade e à nutrição das abelhas em diferentes lugares e ao longo do tempo. Então, a gente acompanhou colônias antes, durante e depois da síndrome. E o que a gente observou, como a gente pode ver nesses gráficos que eu não vou explicar tão profundamente, é que em janeiro, 2 meses antes da síndrome acontecer, que ela acontece em março, as colônias que em março não adoeceram tinham uma expressão mais alta de genes que são importantes para a detoxificação de agroquímicos, imunidade e nutrição. Ou seja, as colônias que adoeceram em março parecem estar sofrendo de um efeito tardio da baixa expressão desses genes importantes para a saúde delas. E, consequentemente, depois de janeiro, a gente realmente observou coisas bastante interessantes.
logo após esse problema na expressão de genes importantes para a saúde das abelhas, a gente observa que logo de janeiro, quando elas tinham um bom peso, isso aqui é a medida de peso das abelhas, houve uma diminuição até março, quando ocorreu a mortandade. O que é interessante também é que o peso das abelhas ele é correlacionado com o tamanho das colônias, sugerindo que as colônias que sofreram da mortalidade em março eram colônias menores, sugerindo também que essa síndrome possa estar relacionado a um nível crítico de funcionalidade dessas colônias. Esses estudos mostram, então, que a síndrome das manda-saias, ela tem fatores múltiplos, como efeitos subletais até chegar ao nível crítico dessa doença, patógenos que estão circulando e são oportunistas, e pode ter alguma relação com a variabilidade genética dessas populações, uma vez que a gente observa que algumas colônias simplesmente não ficam doentes, ou seja, elas têm uma genética boa, digamos, então conseguem responder melhor a esses efeitos subletais, enquanto outras não, e a gente não pode perder essas colônias, certo? Então, aqui eu chamo atenção para algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, como otimizar práticas de manejo, considerar a diversidade genética e cuidados para evitar spillover, e lembrar que existem vários patógenos que não são circulantes nas abelhas sem ferrão, mas já circulam em populações de apis, como ele está daqui assim, nesse quadrado em vermelho. Mas eu só vou passar agora para o final, bem rapidinho, lembrando que a transmissão e a emergência de patógenos e doença tem vários fatores que influenciam para isso. Um deles pode ser a biologia do patógeno, por exemplo, o vírus tem uma replicação rápida, podem mudar mais rápido e infectar novos hospedeiros que não têm proteção para esse vírus, mas que nós, meliponicultores, então, temos que levar em consideração são as outras coisas, como a possibilidade de contato com novos hospedeiros, a diversidade genética das populações, a combinação de fatores estressores que estão acontecendo no ambiente, como o uso de agroquímicos. Então, vou falar bem rapidinho, ainda espero que dê tempo nesses 5 minutos, sobre, por exemplo, a translocação de colônias, que é um dos pontos que a gente pode ter cuidado. A translocação de colônias pode levar à homogeneização das populações, à perda de adaptações locais, ou seja, se a gente sabe que tem colônias que são mais fortes para o frio daqui, para a síndrome das manda-saias, para se proteger contra algum patógeno, a gente não pode perder essas características. A expansão de determinados genótipos que podem ser mais suscetíveis a algumas doenças e introdução de patógenos. Aqui eu vou dar então só um exemplo, já que eu já estou um pouco passando o tempo. A introdução de patógenos, por exemplo, lá na Europa, eles notaram que o vírus da deformidade da asa, ele parece aumentar muito mais a replicação e ser virulento em épocas de frio. Ou seja, se um vírus que acaba sendo mais virulento no frio é trazido de algum lugar onde ele não é virulento, uma vez que é mais quente, aqui no sul ele poderia se replicar muito mais e causar doenças às abelhas nativas da região. Outro fator é a questão da suplementação alimentar, que a gente tem que ter bastante cuidado. Como eu mencionei, uma das doenças que foi causada por uma bactéria, ela foi provavelmente causada pelo oferecimento de alimento de apis contaminado, uma vez que eles notaram que as colônias que tinham adoecido tinham recebido alimento de apis contaminado com a bactéria Melissococcus. Além disso, as abelhas elas têm um balanço na dieta bastante grande, como a gente pode ver aqui assim, a taxa de sobrevivência de abelhas de acordo com a dieta. Novamente, eu peço desculpa por não explicar muito bem os gráficos aqui, mas o que eu quero ressaltar aqui, assim, é que diferentes floradas podem trazer benefícios diferentes, e uma vez que a gente oferece alimento, a gente não está possibilitando isso para as abelhas. Além disso, mascara colônias que poderiam ser mais suscetíveis a momentos de escassez de alimento, por exemplo. Outro estudo que saiu recentemente mostra que quanto menos flores, mais parasitas vão estar associados a essas abelhas, uma vez que elas passam a ter mais contato entre as abelhas que estão visitando as mesmas floradas e troca de patógenos, e o mesmo é observado para a diversidade de abelhas. Quanto menos diversidade de abelhas, mais parasitas associados a essas abelhas. Então, como recomendações finais,
seria basicamente não translocar espécies, rainhas ou colônias para locais onde elas não ocorram naturalmente, e usar critérios sanitários antes de transportar espécies que são nativas do local, criar colônias de forma mais similar ao natural, evitando aquecimento, utilização de suplementos alimentares e, se necessário, realizar descontaminação, promover pasto apícola diverso e evitar estabelecer meliponários perto de local de uso de agroquímicos, desinfectar mão, roupas e outros instrumentos de trabalho antes de lidar com uma colônia ou outra, e ter um controle de colônias que sobrevivam a eventuais doenças, uma vez que elas têm uma maior tolerância a essas doenças ou podem ser colônias mais higiênicas. É isso aí, eu fico aberta a perguntas, inclusive das coisas que eu passei um pouquinho mais rápido. Muito bem, Lilian César, doutora em Biologia Molecular, muito obrigada por tua participação, tá cheio de pergunta boa aqui para ti, ó. Marcos Marcolin pergunta: o uso de alimentação artificial do carvão ativado como prevenção e diminuição de efeito da síndrome de março tem algum fundamento, Lilian? Muito obrigada por essa pergunta. Até antes de eu responder ela, eu gostaria também de falar que depois dessa pesquisa sobre a síndrome das mandaçaias, a gente também criou um manual com todos os resultados, um resumo dos nossos resultados ao longo dessa pesquisa, que foi compartilhado entre os meliponicultores, até para eles terem acesso, assim como todos os estudos que a gente fez no laboratório até hoje, a gente sempre deu retorno aos meliponicultores que colaboraram com informação, com amostras, enfim. Quanto ao carvão ativado, nesse manual, inclusive, inclui uma parte de perguntas e respostas, e uma das perguntas é sobre o efeito do carvão ativado, que eu sei que tem alguns meliponicultores testando para evitar a síndrome. Nós nunca testamos isso com experimentos controlados, e eu não sei como os meliponicultores estão testando. Até o momento, eu tenho relatos de meliponicultores que falaram que evitou a síndrome, né? E tenho relatos de meliponicultores que usaram o carvão ativado e não fez diferença. É claro, esses que falaram que evitou a síndrome das mandaçaias usando o carvão ativado, eu não tenho como afirmar se eles tinham controles onde não usaram o carvão ativado, ou colônias onde eles usaram detergente no lugar do carvão ativado. Eu não sei como que foi elaborado esse experimento, mas nós não temos nenhuma evidência que sugira que ele possa ter algum efeito na prevenção da síndrome. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Luciana Abrego. Doutora Lilian, foram feitas análises de resíduos de substâncias químicas nas mandaçaís? Sim, foram feitas. Nós coletamos amostras de abelhas doentes desse experimento que eu comentei que foi feito em parceria com meliponicultores e que teve um acompanhamento antes, durante e depois da síndrome. Nessa análise foram feitas apenas 3 amostras, 3 réplicas, 3 colônias. Então isso é muito pouco e foi feito por uma empresa privada que não detectou a presença de nenhum agroquímico. Mas, como o nosso estudo sugere, parece que os agroquímicos têm um efeito muito mais subletal do que letal. Então pode ser que, de fato, com os métodos atuais para detecção de resíduos, não tenha sido possível detectar aquela quantidade pequena que tinham nas amostras. Pergunta aqui do Alex Canabarro, uma pergunta a respeito da síndrome de março. Foi feita uma análise das abelhas mortas e nessa análise consta algum resíduo de veneno, doutora Lilian? Essa pergunta vai de encontro com a anterior. Nessa análise que foi feita em poucas amostras, não foi encontrado resíduos, mas lembrando que existem limitações metodológicas. Isso é uma coisa que, eventualmente, seria importante de pesquisar mais a fundo. Meliponário Rainha Nativa, abelhas gaúchas, fazendo pergunta. O excesso de xarope fornecido o ano inteiro, açúcar e água, não pode estar relacionado à morte das mandaçaís?
A relação com a morte das mandaçaias, eu não tenho como afirmar, mas certamente, uma vez que a gente fornece só um tipo de alimento, principalmente só açúcar, a gente está alimentando enormemente a entrada de nutrientes para essas abelhas, o que, consequentemente, vai afetar toda a resposta imune dela a diferentes estressores subletais. Aquele gráfico que eu coloquei na apresentação, não consegui discutir muito bem, mas ele mostra basicamente que quanto mais diversa é os tipos de pólen que essas abelhas acessam, melhor nutricionalmente aumenta a taxa de sobrevivência, e outros estudos mostram, é claro, que contribui para a resposta a patógenos, enfim, diversos fatores. Vendo aqui se tem mais perguntas, gente, já perguntamos aqui a moça. Equipe, mais alguma pergunta? Eu tenho uma para Lilian. Pois não, Cristiano. Você comentou que dentro de um meliponário tinha colônias que ficavam doentes e colônias que não ficavam doentes, né? Você já parou para pensar na possibilidade de, justamente por causa desses problemas de transporte de abelhas de outras regiões, essas que estão ficando doentes serem abelhas que não estão tão bem adaptadas ao ambiente daí? Seria uma excelente forma de testar essa hipótese que a gente acabou de discutir, que não temos tantos dados, né? Sim, com certeza pode ter relação com isso, até porque nesse experimento que a gente fez, basicamente a gente observou que tem colônias que simplesmente não desenvolveram nenhum sintoma durante a síndrome de março, e outras que sofreram leves sintomas e outras que não sofreram nenhum sintomas. E essas colônias foram divididas, inclusive levadas para lugares diferentes, e tiveram o mesmo desfecho durante a síndrome, já dizendo que tem um fator genético bastante forte relacionado à ocorrência da síndrome. E a gente sabe que existe, de fato, meliponicultores que trazem colônias, inclusive de mandaçaia, da Melipona quadrifaciata, aqui para o sul, o que pode estar levando à homogeneização genética, como mostrado num estudo do Jafé, né, do Rodolfo, e, consequentemente, levar à perda desses genótipos mais tolerantes a esses estressores subletais. Por exemplo, a gente sabe, como foi mencionado ontem na parte de agrotóxicos, que o estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais utiliza agrotóxicos. Então, as abelhas que aqui estão sobrevivendo dentro de todas essas condições tão difíceis, a gente tem que fazer o que chama-se de estoque de sobreviventes, que é manter aquelas colônias que têm uma melhor resposta e cuidar justamente para não introduzir colônias que levem à homogeneização e perda dessas adaptações locais, né? Mais uma pergunta aqui, Lilian. Por que a síndrome acomete principalmente a mandaçaia, agora eu falei certo, e não outras espécies, outras meliponas, por exemplo, que possuem características parecidas? Uhum. Bom, primeiramente, isso pode estar relacionado com a intensidade do manejo dessa espécie. Ela é a segunda espécie mais manejada de abelha sem ferrão aqui no Brasil e é intensamente manejada aqui no sul. Além disso, a gente já não encontra mais ninhos na natureza, ou seja, basicamente não deve ter, a gente não tem nenhum estudo mostrando isso, mas provavelmente a diversidade genética é bastante baixa, por isso elas têm uma capacidade menor a responder a esses estressores. Mas eu preciso ressaltar que em um meliponário já foi observado também no mês de março sintomas como tremores e paralisia em outras espécies de abelha sem ferrão, incluindo outras melíponas, inclusive, se não me engano, uma Scaptotrígona. Nesse meliponário, foi justamente o meliponário onde a gente observou aqueles vírus novos que a gente descreveu, mais associados a abelhas doentes. Então, é possível que, nesse caso, os vírus possam estar contribuindo para o agravamento da síndrome e também já terem sido passados para outras abelhas sem ferrão do mesmo meliponário. Bom, vamos ter mais uma pergunta aqui. Não é essa aqui. Muitas perguntas, gente. Aqui, ó. Será que essa mortandade em março e essa suscetibilidade que pode ser uma estratégia, não pode ser uma estratégia de redução populacional antes do inverno, doutora Lilian? Uma estratégia natural?
Bom, essa hipótese já foi trazida por meliponicultores, né? É interessante, né? Uma vez que no inverno uma população menor daria menos trabalho, né, para a colônia, já que tem menos recursos, mas os sintomas que nós observamos, como paralisia ou mesmo a morte da colônia por causa da síndrome, nos leva a crer que não seria controle populacional, porque uma vez que a colônia acaba morrendo, não parece ser uma estratégia de muito sucesso.